Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Botvinnik contra Mikhail Tal. A gente vai ver aqui hoje uma das grandes partidas da história do xadrez analisada aqui. A gente vai conhecer um pouco mais desses dois gigantes através da análise aqui desse vídeo, tá? Uma partida bem divertida, daquelas cheias de sacrifícios bem interessantes. Só no contexto aqui, ó, Botvinnik, campeão do mundo, jogando contra o Mikhail Tal, desafiante aí, tá? Campeão do mundo em 1960, tá bom? Então uma partida histórica aqui. E antes, galera, quero compartilhar com vocês, perceberam que mudou aqui o cenário, eu mudei de endereço, tá bom? Eu estou em outro endereço, e eu tive um problema recentemente aqui no YouTube, um problema sério, que quando eu fui mudar a minha conta aqui, porque eu mudei de endereço no YouTube, eu preenchi errado lá, a questão do formulário, não podia ter duas contas do AdSense, eu errei e agora o que aconteceu? O canal perdeu 100% da monetização, tá bom? Já faz 2, 3 dias aí que a monetização caiu para zero. Vocês não tem mais propaganda no canal, porque a propaganda está desativada no canal Xadrez Brasil. Então a monetização caiu para zero e leva 32 dias para o YouTube para eu poder mudar de novo, vincular a minha conta, né, normal do AdSense aqui, para eu ter os recebimentos normais aqui na conta do YouTube, tá? Então será um período longo aí, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Quem quiser apoiar durante esse período para que eu continue, né, criando aqui os conteúdos de uma maneira saudável, eu criei uma campanha aqui no Apoia-se, tá bom? Apoia-se ponto Rafael Veleite, tá? apoia.se/Rafael Veleite e você pode apoiar de maneira pontual, de maneira recorrente, tá? Com qualquer valor, toda ajuda será bem-vinda aqui ao canal, tá bom? Vou deixar o link aqui para vocês, aqui também tem os detalhes, enfim, para quem quiser, tá bom? Os mais detalhes aí, vou deixar o link na descrição. Conto com o apoio aí de vocês, tá bom? Galera, vamos dar uma olhada aqui nessa partida entre Mikhail Botvinnik e o Mikhail Tal. Os dois Mikhail... Ah, Rafa, eu vou pôr o nome do meu filho de Mikhail. Eu acho uma boa. Com certeza já é um grande passo aqui para ele ser um grande jogador de xadrez, né? Aqui, vamos dar uma olhada nessa partida então. Botvinnik abre com a abertura inglesa C4. Mikhail Tal responde com cavalo em F6. Cavalo em F3 foi jogado G6. Por enquanto, talvez uma Índia do rei, vamos ver. G3 foi jogado, os bispos vão em fianqueto. Roque foi jogado colocando o rei em segurança. E aqui D4 foi jogado pelo Botvinnik, agarrando bastante espaço aqui no centro. D6 foi jogado pelo Mikhail Tal, cavalo vem para C3, cavalo de bem em D7. E depois de Roque, o lance da defesa Índia do rei aqui, E5, reivindicando espaço no centro, né? É possível também jogar aqui com C5, no entanto, o Mikhail Tal, ele confessa aqui que ele tem tido mais sucesso jogando com E5, por isso ele vai jogar isso daqui nesse Mundial, né? A partida seguiu com E4 e agora C6. Temos aqui o lance H3 para parar impedir o lance cavalo G4. E aqui, dama B6 foi jogado pelo Mikhail Tal já com uma ameaça, né? Ele já está ameaçando aqui capturar o peão e depois capturar mais um peão, sacrificando uma peça. Não é bem um sacrifício, né? Dando um ataque descoberto aqui. Portanto, o Mikhail Tal já chegou com uma ameaça para cima aqui do Botvinnik, para cima do peão central. D5 foi jogado e agora nós temos trocas. E aqui, cavalo C5, Mikhail Tal fica com um cavalo muito forte pressionando o peão central. Botvinnik tem que fazer alguma coisa em relação a isso e faz o lance cavalo em E1. Com ideias de proteger o peão agora central e jogar o lance cavalo D3 para eliminar esse forte cavalo aqui do Mikhail Tal. A partida segue com bispo D7 desenvolvendo, o cavalo finalmente vem para D3, temos trocas, o Mikhail Tal traz a torre de F para a coluna C, né? Eu teria jogado essa, aliás uma coisa que eu aprendi, toda vez que eu for escolher uma torre, eu escolho uma e depois eu jogo a outra, porque em geral eu escolho a torre errada, né? Então o Mikhail Tal acho que sabia disso, falou, ó, o natural é levar a torre de A, né? Então é melhor levar de F. Ok, aqui torre de F em C8 foi jogado pelo Tal. E agora o Botvinnik faz esse lance aqui, torre B1, dando suporte aqui na ala da dama. Mikhail Tal faz o lance cavalo H5 e depois ele comenta que talvez dama D4 fosse um pouquinho melhor, centralizando a dama, tentando trocar peça e tudo mais. Cavalo H5 foi jogado, bispo em E3 jogado pelo Botvinnik. A dama atacada vem para casa de B4.
E aqui, dama em E2. Olha aí que lance, cara. Que legal essa análise aqui, né? Dama em E2. Protege o peão de B mais uma vez. Além disso, fica de olho no cavalo para evitar o F5 das negras. Ou então, se F5 for jogado, pelo menos as pretas não podem recapturar de peão, reforçando a casa de E4, porque o cavalo está atacado. Teria que retomar de bispo e aí a casa de E4 não está tão forte assim para as pretas. Seria melhor com o peão do que com o bispo para apoiar, né? E aqui, enfim, a partida poderia seguir com chances aqui para os dois lados e o Botvinnik não teria tantos receios aqui da posição. As brancas jogam bem, não é bem o plano do Mikhail Tal. Por isso, Tal não joga F5 diretamente, segue com o lance torre C4. E aqui então colocando pressão nessa quinta horizontal das pretas, um Botvinnik segue com torre de F em C1 e aqui com a ideia de jogar um bispo F1 e começar a trocar algumas peças, afinal de contas o Mikhail Tal tá vindo para cima, e aqui o Tal segue com torre de A em C8. Rei H2 foi jogado pelo Botvinnik e aqui, meus amigos, o Mikhail Tal sente que ele está pronto para uma combinação e vai para um lance antiposicional aqui, né? Considerado um lance antiposicional, esse lance F5, porque depois de peão toma, bispo toma, tudo bem, esse lance vem com o tempo sobre a torre, mas aqui o Botvinnik joga, portanto, o lance torre A1 e ele fica acreditando que o Mikhail Tal agora vai ter que começar a recuar. Vai jogar um cavalo F6, vai tirar as peças daqui para não levar o garfo e que aí as brancas vão ter um bom jogo agora e vão conseguir soltar as peças. E de fato as brancas devem ficar bem na maioria das linhas aqui, se não fosse por um lance que o Mikhail Tal joga nessa posição. E aqui a gente conhece um pouco mais sobre esse cara. Imaginem isso, é o Mundial. O Botvinnik é o que tem de melhor no mundo, ele é o campeão atual, né? Ele que será o professor de Kasparov, Kramnik, Karpov, né, o Kasparov o Kaspov e o Karparov, né? Aqui é o seguinte, Mikhail Tal, meus amigos, sentem a genialidade do cara, isso é inacreditável, né? Parece até um sonho isso. Cavalo em F4, meus amigos, jogado pelo Mikhail Tal. Esse lance ataca a dama, ataca o bispo, você não vai querer recusar esse cavalo dando sopa, por isso a partida seguiu aqui com peão toma, simplesmente capturando, e agora peão toma, atacando o bispo. Ok, o bispo tá atacado, o bispo sai daí agora para casa de D2. No entanto, esse lance aqui já confundiu, essa sequência já confundiu um pouquinho o Botvinnik, porque o melhor lance aqui para as brancas seria o lance A3, um lance que primeiro atacaria a dama aqui do Mikhail Tal. Joga um pouquinho a dama aqui, ó, para casa de B3, para poder capturar aqui em A7 sem ter problemas aí do bispo ficar preso. O que aconteceria talvez se jogasse aqui um B6, tem dama D1 atacando a dama, né? Então são continuações aqui mais complicadas, né? E aqui, por exemplo, depois de B5 ameaçando um F3 aqui, né? Um ataque descoberto. Aqui as brancas podem jogar F3 parando o peão e o bispo pode voltar. Portanto, A3 seria um grande lance nessa posição e o Botvinnik teria que ter realmente um cálculo aqui de engine nessa posição, né, para poder escapar dos ataques aqui do Mikhail Tal. No entanto, o lance mais natural foi jogado e agora o Mikhail Tal poderia jogar esse lance bispo E5, exclama, né, que poderia avançar aqui, mas ele talvez não tenha visto as melhores continuações aqui, ele ficou com receio desse lance cavalo D1, no entanto aqui tem várias continuações, os computadores modernos mandam trocar aqui, né, a dama por duas torres e tudo mais, mas aqui realmente seria uma coisa um pouco absurda. A linha que o Mikhail Tal viu foi mais natural, com dama D4, e aqui ele não gostou muito do que ele viu, porque as brancas conseguem trocar muitas peças, e mesmo que aqui as pretas fiquem com 3 peões por uma peça, o material tá igual, o Mikhail Tal considera que talvez aqui esses 3 peões a mais não sejam suficientes e que as brancas tenham uma posição melhor, né? Então a posição realmente é difícil, por isso que o Mikhail Tal não jogou o lance bispo em E5 nessa posição, e na verdade esse seria o melhor lance, mas como a gente viu teria que ter uma continuação enginesca, né? Mas Mikhail Tal preferiu capturar o peão de B2. E agora? Agora a Botvinnik segue com o melhor lance, torre de A em B1. No entanto, meus amigos, parece que aqui acabou, né, pro Mikhail Tal, porque você fala o seguinte, aqui não é só tomar, né, uma possibilidade seria capturar aqui a torre,
né? E depois desviar a dama para casa de C2. No entanto, ataques aqui continuam existindo. A partida posição bem tática, né? É possível jogar um F3, dama em E6 com cheque, enfim. É uma loucura essa posição. A gente não sabe quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo, por quê, né? E tudo mais. Então, realmente seria uma loucura aqui uma posição como essa, tá? Tudo isso poderia acontecer aqui. No entanto, Mikhail Tal, meus amigos, não vai para o lance bispo por torre. Não vai. E não tira a dama também. Mikhail Tal segue com lance F3, cara. Que bizarro esse lance. Atacando aqui, dando um garfo, deixando aqui a dama. Temos agora trocas. Talvez o melhor fosse bispo por F3. Mais uma vez, análises aqui de máquinas e tudo mais, né? São linhas extremamente complexas. Só pra gente ter ideia do nível de cálculo desses caras, né? Era uma coisa assim de alucinar, né? Dama C2 e tudo mais. No entanto, aqui, se jogasse um torre C1, dama em F5, quer dizer, olha o que os caras têm que calcular. Tá caindo a torre lá no final, bababá, né? Linhas alienígenas, né? Linhas alienígenas. Mas aqui, então, o melhor realmente seria tomar em F3, mas como são seres humanos, Botvinnik segue com o lance torre por dama. Mikhail Tal, era a única esperança do Tal isso, segue com o lance peão por dama. Por enquanto o Mikhail Tal segue com um pouquinho de material a menos, né? Tá com uma peça a menos e 2 peões a mais, é isso? Uma peça por 2 peões. E a partida segue agora com torre B3, super protegendo aí o cavalo. Mikhail Tal de repente segue com o lance torre D4, é isso, né? O Mikhail Tal tem uma peça a menos, mas ele tem aqui 2 peões a mais e esse peão super avançado aqui, né? E agora a torre do Mikhail Tal ganha muita atividade. Bispo atacado. O bispo vai... Tá saindo áudio aqui, tá? Ufa. Porque já aconteceu isso, né? Agora eu acho que eu corrigi de uma vez por todas isso. Tomei um susto agora porque não tava aparecendo a barrinha se mexendo aqui do som, mas tá lá. A partida seguiu com o lance bispo em E1, colocando o bispo aqui em segurança. Mikhail Tal segue com bispo E5 cheque, vai colocando aqui G1 agora, vai colocando problema pra cima do Botvinnik. Cara, isso é histórico, Botvinnik não é o caveira, o bolinho, o tripinha, o campeão do bairro. Não, meus amigos, aqui é o campeão do mundo. A partida segue agora com o lance cavalo por E2, se livrando do peão passado e atacando a torre. Notem que aqui o Mikhail Tal, quando joga o lance bispo F4, perdeu uma oportunidade tática. Rafa, o Mikhail Tal também perdia oportunidade tática. Pois é, meus amigos, aqui ele teria a torre por C3 ganhando na hora, né? Mas aqui, por exemplo, se essa torre vem para cá, essa aqui vem com cheque, e aqui não tem como as torres voltarem, isso aqui, good game, tá quase dando mate, né? Então, agora se fala, Rafa, mas torre por C3 eu posso tomar com essa. De fato, de qualquer maneira a torre D1 viria, né? Atacando a torre, atacando também, né? Aqui a casa de E1. E depois de, por exemplo, torre C4, bispo B2, né? Ou mesmo agora sim também, bispo em F4 seria uma continuação matadora, né? Por exemplo, torre por F4, aqui torre por C1. O bispo está cravado e não tem como proteger, e aqui o rei tentaria escapar, mas você teria uma sequência aqui avassaladora. Uma sequência que nem mesmo o Mikhail Tal encontrou, ele segue com o lance bispo em F4, ainda assim muito bom, né? Aí cavalo por E2 foi jogado pelo Botvinnik, torre toma, temos aqui cavalo por D4, que loucura essa continuação, torre por E1 com cheque, o bispo tem que cobrir, e agora bispo E4, e aqui a partida segue com o lance cavalo em E2, e no final das contas, dessa confusão toda, a gente tem o Mikhail Tal com um peão a mais contra o Botvinnik, né? Que bagunça que é isso daqui. A partida seguiu agora com o bispo em E5. Vamos vendo aqui as maravilhas, né? O bispo estava atacado. E agora F4 foi jogado. Também seria possível jogar um torre por B7, no entanto o bispo D3 coloca problema porque esse bispo está cravado e você pode tentar tirar o cavalo. No entanto aqui, bispo toma, peão toma. E as pretas têm uma posição vencedora, né? Que mais você poderia jogar aqui depois de bispo D3? Rei G2, também não adianta. Aqui simplesmente ganha uma peça. Por isso, meus amigos, F4 foi jogado e não torre por B7. O bispo atacado vem para casa de F6 e agora sim torre por B7. Botvinnik igualou o material. Não necessariamente. Bispo por D5 foi jogado pelo Mikhail Tal. A torre vem para C7. Cai o peão de A2 e sim...
Mikhail Tal tem 2 peões a mais no momento, mas tá caindo esse daqui também. Vamos ver, né? Como é que acaba essas combinações aqui. Torre toma, bispo C4 ameaçando as peças, torre cheque, o rei vem para F7, torre cheque, o rei vem para E6 e a torre vem para casa de A3. Com uma ideia interessante, se bispo toma, aqui torre em E3 daria cheque e quem sabe, né? Quem sabe dá para jogar um finalzinho aqui, né? Como esse aqui, por conta dos bispos de cores opostas, talvez dê para lutar por um empate aqui com as brancas, talvez, quem sabe. No entanto, o Mikhail Tal não cai nessa, segue aqui simplesmente disparando o peão passado. Temos aqui rei F2, foi jogado bispo H4, dando cheque, protegendo a torre, rei vem para G2 e agora rei D6, passa o rei para outro lado. Cavalo vem para G3, bispo toma para evitar bispos de cores opostas. Bispo por C4, vamos ficar com bispos de cores opostas? Não! Trocam-se aqui os bispos e agora rei D5. E o que sobrou no final dessa confusão foi o Mikhail Tal com o peão passado avançado com o rei apoiando, ou seja, acabou a partida, né? O Botvinnik ainda tenta qualquer lance aqui, o Mikhail Tal sai disparando o peão e o Botvinnik ainda termina com cheque com o dedo na cara, dá um último cheque, mas logo na sequência abandona aqui a partida. Vitória de Mikhail Tal no Mundial, é insano, né? Vocês perceberam o nível de cálculo que teve que ter. A gente explorou só um pouquinho, né, da infinidade de cálculo que foi essa partida. A gente tem aqui o relatório do chess.com, não vai ser muito preciso, eu acho, ou vai? Vamos ver. Foi até que bem preciso. Nossa, tomei um susto aqui, porque a gente viu um erro ou outro ali, né, mas mesmo assim, cara, 93,9% de precisão aqui pro Tal. 88,8 para o Botvinnik. Vamos ver aqui como é que foi a questão de erros. Apenas um erro para cada um, só que o Botvinnik teve uma chance perdida quando ele não jogou lá, né? A gente explorou a variante ali, onde ele deveria ter feito aquele lance intermediário, né? A3 e tudo mais. Então acabou que o Mikhail Tal acabou se saindo melhor aqui nessa partida, né? Muito bem, meus amigos, tá aí uma das melhores partidas da história pra gente compreender um pouquinho mais do tamanho aqui do Mikhail Tal. Ele ainda foi entrevistado, o Tal perguntou, né? Ele ganhou do Botvinnik esse Mundial, foi campeão do mundo, tal. Foi perguntado depois, que bacana. Ele falou, não, mas o Botvinnik joga melhor, eu sou só um aventureiro, né? Esse era o Mikhail Tal, né? Até mesmo mantinha a humildade, campeão do mundo, gigante Mikhail Tal. Meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!